Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Boa tarde. Pode ir chegando aí. Eu tô vendo se eu escolho aqui um filtro hoje ou não. Esse ficou bom. Tá ótimo. Bem-vinda, Márcia. Que bom te ver por aqui. Deixa eu arrumar minhas coisinhas aqui para eu começar. Bom, já são 5h03. Hoje eu quero fazer uma live diferente. Hoje eu quero falar aqui, conversar mais com vocês. Porque a prática, né, Ai, meu celular quase caiu. A prática, né, que é mostrar para vocês como eu faço o processo de compostagem, eu venho mostrando aqui praticamente quase toda sexta-feira eu tenho mostrado pelo menos algum tipo de prática. E como hoje eu não tenho resíduos para colocar na composteira, eu decidi então trazer... Travou, voltou. Então eu decidi trazer um pouco hoje de conversa, de conteúdo, falar um pouquinho sobre a compostagem, sobre a transformação que a compostagem me deu, né, me proporcionou. Por isso eu coloquei hoje, né, o tema da live como transformação, justamente para poder falar um pouquinho para vocês sobre o meu sentimento, sobre esse novo hábito de vida, né, que eu passei a ser introduzida. A compostagem que me trouxe para esse mundo, e eu só tô ganhando, né, eu só tenho a ganhar todos os dias, eu nunca tô perdendo. E às vezes pode ser estranho, né? Ah, mas o que a compostagem faz com a pessoa e tal. Bom, pra mim a compostagem ela veio num momento muito delicado da minha vida. Nesses últimos 2 anos seguidos eu passei por dificuldades. E assim, por mais que eu tenha diplomas, nada disso importa quando eu percebi que eu poderia resolver o meu problema, a minha dor com a compostagem. Mas eu não imaginei que após a introdução desse processo, desse hábito de vida, eu fosse me transformar em outra pessoa, né? Essa mudança drástica em quem eu sou veio muito depois que a compostagem foi realmente, fisicamente proporcionada a mim. Antes de eu falar um pouquinho, eu separei aqui inclusive as perguntas e tudo mais para eu respondendo. Eu preciso falar também sobre informações. Bom, esses dias eu postei para vocês, tanto no Stories quanto no feed, falando sobre a Liga da Compostagem. Não sei aí quem percebeu, quem leu, ficou aguçado para saber o que é. Mas a Liga da Compostagem é um projeto que a gente vem trabalhando aí aos poucos. Não posso dar muito detalhes porque no domingo a gente vai fazer uma live. Nós vamos reunir todo mundo que está por trás desse projeto da Liga. Nós vamos nos apresentar, vamos falar um pouco sobre o que vai ser esse projeto, o que nós vamos levar para vocês. Nós criamos, né, estamos criando aos pouquinhos aí as redes sociais e tudo mais. Claro que é um projeto novo, então não é conhecido, é super normal, assim como eu era, assim como antigamente eu nem Instagram tinha, né? Então é tudo novo, mas as pessoas que estão por trás são pessoas que são riquíssimas em informação. O que eu posso dizer é que a gente vai falar sobre compostagem, isso é um pouco óbvio, né? Mas como, né? Nós vamos ficar aqui só falando, como que coloca o resíduo, como isso, como que aquilo? Não. Nós vamos trazer metodologias diferentes, né? Nós vamos sair aí desse básico e vamos levar isso para
vamos expandir isso, né, para outras metodologias. Tem pessoas que trabalham com a compostagem há muitos anos, tem pessoas que não são formadas na área, não tem relação direta acadêmica com isso, mas que vivenciam, né, praticam o modo de vida da compostagem, praticam compostagem com minhocas, sem minhocas, com micro-organismos, com gôngolos, com piolho de cobra. Cada um faz a sua compostagem do seu jeito, todos dão certo. Então, por que não, né? Reunir pessoas que sabem tanto para poder levar conhecimento a quem escolher o seu método. Então, se você quiser participar, você quiser aprender sobre compostagem, não só a que eu ensino, mas de outras formas, para mim eu fico, assim, muito feliz só da pessoa entender um pouco sobre o que é a compostagem, o que é a importância. Se a pessoa consegue se identificar com uma metodologia de compostagem e depois colocar ela em prática, pronto, eu já ganhei a vida, já zerei. Pronto, acabou, não tem mais o que fazer pra mim, porque é isso que eu quero levar pra vocês. Então a liga da compostagem é isso, é juntar essas pessoas que entendem, que sabem fazer, que sabem resolver a dúvida de vocês. São pessoas, inclusive, que eu aprendi com elas. São pessoas que eu também já passei informações, né? A gente vive trocando informações, isso gera conteúdo, isso gera informação para todo mundo e isso transforma, né, as pessoas. Então o conjunto aí da Liga da Compostagem é para isso, é para trazer informações de qualidade para que todo mundo, independente de onde seja, de onde more ou o tamanho da sua casa, possa praticar esse hábito de vida. Outra informação, eu vou participar eu não sei se já ouviram falar da Semana do Lixo Zero. É uma semana dedicada a palestras, oficinas, lives, reuniões, tudo sobre lixo zero, como diminuir o seu lixo, como fazer para você acrescentar um hábito na sua vida para que você leve isso adiante, para que você entenda aquilo de forma que você não consiga literalmente desver aquela informação e passar por ela como se aquilo não fosse nada. A Semana do Lixo Zero vai acontecer agora, começa dia 23 de outubro e termina dia 1º. Então eu já tô com umas 4 lives marcadas, tirando a de sexta-feira. A de sexta-feira é sempre, eterna. Mas comigo serão 4 lives. Depois eu vou colocar o dia, data, hora, tudo bonitinho, onde que vai ser. A Liga da Compostagem vai participar disso, então a gente também vai ter uma programação diferente. Quem serão as pessoas responsáveis, qual metodologia, o que ela vai falar, o que ela não vai falar. Esse ano vai ser tudo online, né? Mas antigamente era pessoalmente, era fisicamente, as pessoas iam lá fazer oficina e tudo mais. O ano de 2018, se eu não me engano, foi o Bernardo do Ecolabora que promoveu uma semana super bonita aí, da Semana Lixo Zero. Ele que era o responsável por Uberlândia. Esse ano, 2020, eu não sei quem foi 2019, mas esse ano, até o momento, só eu vou participar dessa semana. Então é só a Compostos que vai estar aí comparecendo com programação. Pode ser que até o final das inscrições, até o início aí das coisas, tenham mais. Tomara, eu espero que tenha. Não quero ser a única que apareceu de Uberlândia, que chique. Não, pra mim é tipo, poxa, só eu vou falar sobre compostagem, né? Eu quero que mais pessoas aqui onde eu moro, as pessoas com quem eu já pude entregar o kit da composteira, as pessoas com quem eu falo sobre compostagem, as pessoas com quem eu converso que já fazem isso há muito tempo, eu quero que essas pessoas também estejam ativas, né? Não é só porque aqui é onde é o meu trabalho, mas também a compostagem é para ser para todo mundo, ela tem que ser acessível a todo mundo, ela é a solução de um problema, então ela não tem que ser escutada, vista só por mim, tem que ser por todos os profissionais, por pessoas que não têm diploma na área, mas que sabem tudo, que vão inclusive me ensinar, né? Então
a Semana do Lixo Zero é um local para você aprender não só sobre compostagem, mas como práticas sustentáveis, como diminuir, como criar hábitos. Vão ter palestras com pessoais que estão sendo candidatos a vereador, prefeito e tudo mais. Procurem se atentar a isso para ver se alguma delas vai te interessar, né? Vai te tocar, vai te fazer agir. Então dá uma olhadinha lá também no site da Semana do Lixo Zero. Bom, vou começar então, porque acho que eu já dei as informações que eu mais precisava nesse momento e já passei bastante tempo. Bom, vou começar então sobre a transformação. Eu fiz uma live, inclusive, com a Mila do Mundo Nagô, foi em julho, final de julho, nós fizemos isso. Essa live, pra mim, ela foi muito boa, porque foi onde eu consegui mostrar, falar para as pessoas como que a consciência, a evolução da minha consciência mudou, como ela cresceu, se assim eu posso dizer, né? Não sei se a consciência cresce, mas eu sinto que eu estou evoluindo cada vez mais e a minha consciência está se expandindo, acho que eu posso falar dessa maneira. Por quê? Antes de eu ter a composteira, antes de eu saber que existia a compostagem, eu tinha aquela sensação de, poxa, eu sou bióloga, eu sou formada, eu tô aqui com um mestrado e tal, eu tenho várias especializações, já participei disso, daquele congresso, nananã, mas o que eu tô fazendo com os meus resíduos, né? Uma pessoa capacitada, ela tem que saber como resolver o problema. O meu problema naquele momento era os meus resíduos orgânicos não estavam sendo destinados, né? Não estavam sendo tratados da forma como deveriam. Por quê? Pra mim é super normal aquele lance de você descascar a mexerica e jogar na terra. Você vai comer alguma coisa, você joga, a galinha vai comer. Isso pra mim é muito comum, muito normal. Isso pra mim é super normal isso na minha vida. E quando eu vim morar em Uberlândia, em um apartamento onde é tudo muito pequeno e não tem terra, eu comecei a perceber que eu tive que jogar tudo fora. Então eu sabia que ali dentro das cascas tinha nutrientes, eu sabia que as plantas precisaram passar pelo processo desde a fotossíntese, crescimento, desenvolvimento, floração, frutificação e para depois nos dar o alimento. E eu vi e jogar aquilo dentro de um saco de lixo que vai para o aterro. Uma parte minha falava, não, pelo menos está indo para o aterro. Se fosse um lixão a céu aberto, seria pior, né? Mas isso não era suficiente para mim, porque eu tinha informação que me fazia ir atrás daquilo que me causava a dor, né? A minha dor, a minha aflição era, por que eu tô jogando resíduo orgânico cheio de nutriente? Se existe a possibilidade de eu jogar isso na terra, se decompor, virar alimento, virar vida, se transformar ali, sei lá, uma semente que dá outra árvore, e eu tô aqui jogando isso fora, isso não faz sentido pra mim, em questão, a minha parte cientista, né, falava, não tem como, eu tô desperdiçando nutriente, eu tô desperdiçando ali, umidade das cascas, eu tô desperdiçando tudo, não posso fazer isso. Não posso fazer isso comigo, não posso fazer isso com o planeta, não posso fazer isso com mais ninguém. Então eu tenho que aprender a resolver isso. E durante a minha graduação eu não fui apresentada a compostagem doméstica. Eu sabia, lógico, o que significa degradação dos resíduos, dos alimentos, porque eu aprendi durante uns 4 anos toda a parte ecológica do ecossistema, como que funciona. Então, se eu aprendi que quando existe, por exemplo, uma queimada, existe um desmatamento, eu sei que as primeiras plantas que vão chegar lá têm um nome. Por que elas chegam lá primeiro, né? Eu não fui ensinada a entender que quando a árvore quebra ou quando a árvore queima, aquilo se transforma em resíduo orgânico. Da mesma forma que acontece no meio da mata que sofreu aquilo, também pode acontecer dentro de uma caixa, dentro de um balde. Eu não tinha essa noção, não fui apresentada, nenhum professor falou pra mim, gente, pratiquem compostagem doméstica. Não fui apresentada isso.
E olha que foram 5 anos de graduação e 2 de mestrado e eu nunca tinha ouvido falar. Então não precisa ter diplomas, ter graduação em alguma coisa para você fazer a compostagem. Quando eu estava na graduação, eu já sabia que um lado meu era super desperto para conservação da biodiversidade. O meu lado protetor mesmo. Eu quero cuidar do meio ambiente. Como que eu vou fazer isso? E quando eu terminei a minha graduação, eu já fui direto trabalhar numa empresa de consultoria ambiental, que foi onde eu aprendi ainda mais como valorizar o meio ambiente. Então eu chegava numa fazenda para fazer uma consultoria, a pessoa, dono, fazendeiro, seja lá quem for o responsável, me apresentava: essa aqui é a área, tem tantos hectares, tem tanto de gado, tanto de plantação daquilo, são tantas nascentes. Então eu tinha que saber tudo da área, e aquilo eu fui percebendo que as pessoas tinham mais área para o gado, mais área para plantação, do que área para conservar a natureza. Então eu já cheguei em áreas onde tinha assim, literalmente água nascendo no chão, sem ter uma árvorezinho tampando. Ou seja, aquilo ali foi totalmente falta de conservação. Então eu pensei, por que a pessoa dá tanto valor na área de onde o gado vai pastar, mas não dá valor na água que vai ser necessária para o gado beber, né? Isso não fazia sentido na minha cabeça. Isso foi despertando ao longo durante o ano, um ano antes de eu vir para o mestrado aqui em Uberlândia. Eu visitei muitas fazendas, vários tipos de licenciamentos eu tive que participar, e eu percebi que aquilo estava sendo feito de uma forma errada, de uma forma que poderia ser melhorada, na verdade. Eu sempre percebi que aquilo poderia ser melhor. Quando eu cursei a matéria de conservação, foi onde eu aprendi a fazer o licenciamento. Muitas coisas foram transformando dentro de mim, muitas coisas foram ativadas, né? Aquela coisa de eu estar sempre em contato com a natureza por ser de uma cidade pequena, por ter viajado assim para lugares pequenos, por não ter ser criada em cidade grande, em centro. Então isso foi me despertando aquela atenção do tipo, poxa, o que eu posso fazer agora que eu estou me tornando bióloga, que eu vou fazer para conservar a biodiversidade? Bom, o que eu fiz? Falei, vou atrás de alguma coisa que seja especialista nisso, né? Algum curso, mestrado, alguma coisa que me faça ser assim, mais direcionada. E aí eu fui fazer o mestrado em qualidade ambiental, e a minha tese foi em áreas degradadas. Foi a área que agora que eu gosto. Já fiz várias coisas nessa área, ainda faço alguns cursos sobre. E é uma área que, infelizmente, é o local que você vai para ver onde que aquilo ali foi desmatado, o que está acontecendo. Então eu fui trabalhar com ipê amarelo dentro da reserva do Panga, em Uberlândia. E lá eu percebi que, por mais que seja uma área super distante do grande centro, uma área super escondida, as pessoas não têm acesso, tem toda a segurança e tudo mais, porém, tinha invasão de outros tipos de plantas que nós, seres humanos, trouxemos de outros lugares. Então, aquilo ali que era para ser um cerrado conservado, um cerrado senso estricto, o de mata, de galeria mesmo, fechado, onde você vai ver lobo-guará, onde você vai ver várias espécies de mamífero, você vai ver onça e tudo mais. Eu comecei a perceber que quando eu entrava para dentro da mata, na verdade, ela tinha só uma borda, e lá dentro estava sendo tudo tomado por plantas invasoras. Então a recuperação das plantas daquele local estava sendo praticamente extinto, né? Não estava tendo mais condições de recuperar. Eu não conseguia encontrar plântulas que pudessem me dizer que a quantidade de árvores adultas ia conseguir ter um banco de sementes suficiente para
tornar aquela região ali cheia de plantas do cerrado nativa e a gente não percebe isso. Por quê? Infelizmente, com a urbanização, esses ambientes acabaram sendo mexidos, né, vamos dizer assim, pelos humanos. Então, quando se abre estradas, quando se asfalta, a gente tem uma modificação no ecossistema. A mesma coisa acontece quando existe uma queimada de milhões de hectares, igual a gente sofreu agora, está sofrendo, na verdade, né, com a Amazônia, com o Cerrado, com o Pantanal. 3 biomas queimando tudo ao mesmo tempo. E isso vai despertando na gente aquela vontade de agir. Bom, tá pegando fogo lá no Pantanal, eu, Sheila, não posso sair da minha cadeira para ir lá apagar, porque eu não sou bombeira, eu não sou ninguém para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas eu sou a pessoa que eu posso levar a conscientização. Eu sou a pessoa que tem a informação e que eu posso distribuir essa informação de forma gratuita para todo mundo entender que todo mundo pode fazer alguma coisa. Então, quando a compostagem chegou para mim, ela trouxe todos esses assuntos de degradação, de desmatamento, de consciência ambiental, tudo assim. Foi literalmente como um vulcão, foi saindo de mim, foi saindo. Por fim, a primeira vez que eu fiz a composteira, que foi lá na minha cidade, que foi meu pai que me ajudou, a gente furou os baldes e eu falei, pronto, tem uma composteira, mas essa composteira vai ficar com meus pais e eu vou fazer a minha lá em Uberlândia. E aí foi que eu percebi que eu podia agir. Porque só ver, só assistir, só receber notícias, só receber conteúdo, você tá só engolindo. Às vezes a gente precisa colocar para fora, né, o que a gente está aprendendo. E quando eu aprendi sobre a compostagem, passei a entender o processo, eu percebi que a minha vida ela não poderia mais ser igual. Porque se eu introduzir a informação de que a compostagem ela pode ser feita dentro do meu apartamento, que é pequeno, e que eu posso reproduzir aí bem de longe mesmo o que acontece dentro da natureza, dentro ali da mata mesmo, que é quando quebra um galho, animais morrem, são decompostos, cria fungo, aí esses nutrientes são disponibilizados para a terra, para o solo, as árvores captam, nos dá fruto. Quando eu percebi esse ciclo que eu poderia fazer dentro da minha casa, é aquele start, não consigo mais desver, não consigo mais desouvir isso, não dá. Então a transformação foi assim, questão de poucos dias, meses, eu já estava consumindo todo o conteúdo que existia na internet, tanto no YouTube, Instagram, compostagem. Eu percebi que o mundo da compostagem é um grão, ou seja, ninguém sabe sobre compostagem. Isso porque a gente faz compostagem desde que o mundo é mundo. Literalmente, o mundo faz a própria compostagem. O mundo se autorregula sem precisar do ser humano. Nós somos literalmente uma praga no mundo, né, desse planeta. E se a gente não cuida, né, o mundo uma hora vai ter que acabar com essa praga que somos nós. Infelizmente, acontece alguns problemas para que a gente desperte. Acontece. Quando as pessoas que estão totalmente aí, como que eu posso dizer, dentro de casa, sem saber de notícias do mundo, notícias da esquina da casa dela, e foi preciso, né, que essa pessoa se despertasse para o que o mundo está vivendo, que o planeta está sofrendo, a partir de queimadas, né? Não queimadas só no Brasil, mas queimadas em outros países também. Cada vez que passa, a gente está tendo recordes de queimadas, recordes mesmo. Então, todo ano a gente fica naquela sensação, será que vai ficar pior? Então, a pessoa que estava literalmente alienada, hoje ela já sabe que aquele calor do inferno que ela está sentindo, não é porque fulano colocou a queimada, jogou uma bituca de cigarro e queimou ali o quintal dele. Não é isso. Todo mundo está sofrendo, todas as pessoas, todas as classes estão sofrendo.
É claro que a classe alta não tá sofrendo tanto porque ela pode comprar um ar-condicionado, né? Tem algumas formas aí de driblar. Mas todo mundo tá sentindo calor, todo mundo tá percebendo a mudança, a transformação que tá acontecendo no planeta. Não somente aqui no Brasil, nos nossos biomas. Todo o planeta está percebendo que está havendo uma transformação e que essa transformação, nem toda ela é benéfica. Se o ser humano é uma espécie que é tão racional, tão bom para fazer as coisas boas, por que ainda continua fazendo as coisas erradas, né? Nós somos tão inteligentes, nós chegamos até a Lua, nós sabemos informações que nem se eu ler o Google inteiro eu não vou conseguir absorver, não dá. É informação demais. E aí, o que acontece? As pessoas foram obrigadas a sentir esse calor, foram obrigadas a sentir essa transformação de uma forma negativa, literalmente na pele. E quando assim, de alguma forma isso se encaixa no meu momento de transformação, porque quando eu ainda estava procurando sobre o que fazer, eu estava procurando uma luz para minha vida, porque eu não aguentava mais viver naquela mesma situação que eu estava um ano atrás. Eu falei, eu vou então entrar para a área onde eu gosto, que é a área da biologia, é a área da conservação. Como que eu faço para conservar? Como que eu faço para não poluir? O que eu posso agir? O que eu posso fazer, né? E foi aí que me veio procurar sobre gestão de resíduos sólidos, porque eu sei que na minha cidade de São Gotardo lá não existe aterro sanitário. Isso foi vindo na minha cabeça, não sei explicar muito bem, mas foi vindo de forma assim, vai nesse caminho que vai é lá, você vai chegar. E eu comecei a perceber como que eu poderia transformar meus resíduos junto com aquela fadiga de conservação. Falei, eu tô com tempo livre, eu preciso mexer, literalmente, eu preciso me movimentar. Eu não posso simplesmente assistir o mundo pegando fogo, não posso, não dá mais. Eu tenho informação suficiente para ir atrás de alguma solução. E foi então que eu procurei sobre resíduos, sobre controle, sobre vários cursos na área de gestão de resíduos. E uma delas me levou à compostagem. Falei, compostagem legal, curti compostagem. Eu só conseguia ver na minha cabeça aquelas leiras enormes de compostagem. Mas então o Instagram me ajudou também a encontrar a composteira doméstica. Quando eu vi, né, sobre a compostagem doméstica, eu percebi que ali era a oportunidade que eu tinha de pegar aquela informação, de colocar ela como prioridade na minha vida, porque ela solucionaria o meu problema. Mas ao mesmo tempo, aquela angústia do tipo, o que eu faço, o que eu posso agir, o que eu posso fazer para as pessoas, para o meio ambiente. Primeiro, eu sempre penso no meio ambiente, depois nas pessoas, porque na minha cabeça funciona mais fácil dessa forma. Se eu faço algo que valorize o meio ambiente, algo que eu conserve o meio ambiente, então eu acredito que os seres humanos que têm capacidade de me compreender, então elas vão perceber que o que eu faço é para o meio ambiente e para elas, ou seja, para a nossa sobrevivência do planeta todo, o meio ambiente como um todo, né? Então, quando eu percebi que eu poderia fazer a compostagem na minha casa, foi assim um momento de muita felicidade, porque literalmente eu mudei. Literalmente meu comportamento mudou, minha alimentação mudou, meu modo de percepção energética mudou, tudo. Às vezes eu falo sobre energia, sobre planeta, sobre tal, mas eu não consigo imaginar uma coisa separada da outra, né? Eu acredito muito na energia, eu acredito no planeta, eu acredito no modo de criação, na forma de transformação. Eu acredito que tudo que a gente planta aqui nesse planeta, a gente vai colher nele. Eu creio em várias coisas que me levam sempre para o mesmo caminho, que é me manter na compostagem, me manter como profissional da área, me manter como professora que sou,
para ensinar, para mostrar para vocês que a compostagem ela não é só o processo, ela não começa pelo processo em si de pegar um balde, uma caixa e colocar resíduo e tampar e colocar minhoca e dali tanto dia tem o adubo e eu vou plantar. Isso aí são ações, são atitudes que provêm da transformação, que provém do antes, né? Que provém do início daquela informação. Então, se eu trago aqui a informação de que é possível você fazer compostagem dentro da sua casa e que é possível a compostagem se tornar um modo de vida e se transformar em uma pessoa mais sustentável, mais consciente, de expandir a sua mente para que aquilo que você está fazendo, que é a compostagem, nada mais é do que a sua obrigação. É o que eu vejo. Para mim, fazer a compostagem hoje é mais do que a minha obrigação por ter visto, assistido e ouvido essa informação. Eu não posso mais deixar de fazer o que eu faço hoje simplesmente porque o meu desejo não quero mais, né? Para mim hoje fazer compostagem é literalmente trocar o modo de vida que eu tinha antes pelo hoje. Há 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, que foi quando eu criei esse Instagram, em junho, final de junho, literalmente eu tava com a vida totalmente, olha, ao contrário, figurinha literalmente do outro lado. Hoje eu não consigo nem reconhecer muito bem como eu era 1 ano atrás, eu mudei completamente. Esse ano de 2020 foi literalmente passado a limpo na minha vida, para perceber ainda mais como o processo de colocar a compostagem na minha vida, ela tem que ser diária, ela tem que ser todos os dias eu acordo e falo compostagem, eu tenho que fazer compostagem, eu tenho que separar meu resíduo. O que hoje eu vou colocar? Hoje eu vou colocar o quê? Fulana coisa dentro da minha caixa. Ai, será que minhas minhocas estão morrendo? Ou será que as minhocas fugiram? Todos os dias eu vivo isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. Que viver a vida de fazer compostagem, ela te transforma de uma forma que você anda no centro da cidade e você não quer mais comprar as coisas porque você não sabe de onde veio. Você não quer mais comprar uma carne no açougue sem saber de onde veio essa carne. E outra, eu não posso colocar carne na composteira. Então, eu passei a não comer carne. Não me julgo vegetariana ou vegana, mas o fato de eu não poder colocar carne dentro da composteira me fez reduzir. Me trouxe saúde, me trouxe consciência sobre aquele animal, me trouxe consciência sobre de onde ele veio, como ele foi tratado, né? Não é simplesmente um objeto que a gente compra, mata, entrega e come, né? Eu fui criada de uma forma que matar uma vaca, um porco, uma galinha, é comum, é normal para a sobrevivência das famílias. É isso que eu entendo como comum, como normal. Quando a gente pega e come ou consome uma quantidade que é além do que você precisa, isso para mim então passa a ser excesso. Eu não preciso de excesso de carne, eu não preciso de excesso de arroz, eu não preciso de excesso de nada, né? Eu preciso de equilíbrio. A compostagem na minha casa, ela me trouxe equilíbrio. Por quê? Ela me trouxe o meu modo de alimentar. Ela me trouxe uma percepção sobre o que eu como. Então, se eu como uma coisa que eu não posso colocar na composteira, é porque então aquele alimento talvez não seja para mim, naquele momento. Então, a compostagem, ela trouxe esse equilíbrio, inclusive a ponto de transformar minha casa em, não sei dizer, mas tem tanta planta aqui em casa que eu não tenho onde pôr, tô colocando no chão, tô tentando pregar nas paredes. A compostagem me trouxe essa possibilidade, né, de produzir o meu resíduo, de produzir o meu composto, de saber o que eu tô colocando dentro para minhas plantas se alimentarem. Eu sei o que elas estão comendo, eu sei do que elas estão se alimentando, eu sei que aqueles alimentos que eu coloquei da composteira, eles vieram da minha mão. Eu passei também a
me alimentar melhor em questão de fazer, preparar o meu alimento. É isso. Quando eu passei a preparar mais o meu alimento, principalmente agora na pandemia, que a gente não tava, né, literalmente sem sair, eu passei a literalmente olhar para o alimento e saber o que eu tô comendo, saber que aquele alimento vai para minhas caixas. E eu passei também a perceber que se eu me alimento de comida orgânica, eu ajudo o meio ambiente, porque eu sei de onde que tá vindo aquele alimento. Eu sei como que aquele alimento foi produzido, como ele se desenvolveu. Eu sei que esse alimento ele vai chegar até mim, ele não vai me intoxicar. E eu sei que se esse alimento chegar até a minha composteira, ele não vai intoxicar as minhas minhocas, não vou levar nada tóxico para dentro das minhas plantas e eu vou poder colher frutos das minhas plantas sem nenhuma toxicidade. Vocês conseguem perceber o ciclo que eu consigo ver nas coisas simplesmente por ter composteira dentro de casa? Eu espero que você esteja entendendo. Às vezes é complicado falar com palavras como eu me transformei, né, a partir da compostagem. Mas claro que veio, né, um pouco dessa minha intuição, veio também da minha graduação, né? Muitas coisas que eu falo hoje é porque eu passei por um período muito grande de aprendizado com vários professores que entendem, que são da área, né? Então eu posso dizer não só sobre a compostagem, mas eu posso falar sobre queimadas, eu posso falar sobre desmatamento, sobre conservação, sobre ciclo de nutrientes, eu posso falar sobre N coisas, porque eu tenho garantia de que o que eu tô falando é real, é comprovado. O que eu trago também sobre compostagem, eu tô sempre buscando artigos científicos, tô buscando pessoas que são da área, que já colocaram em prática o que dá certo, o que não dá certo. Tem coisas que eu percebo dentro da minha casa com a minha composteira que ninguém nunca fez? Claro, por que não? A compostagem, por mais que ela seja antiga e é utilizada há milhões de anos aí, eu acredito, a compostagem que eu falo feita por nós, seres humanos, né? Hoje, 2020, século XXI, com toda essa loucura que está acontecendo no meio ambiente, a compostagem ainda é totalmente desconhecida. Não é um tema que você vai ver lá no doutorado das pessoas. É muito difícil você ver isso. Eu assisti, inclusive, uma live do Lixo. Esqueci o nome do rapaz lá que faz essa live. Mas enfim, ele fez uma live com um doutor, né, um profissional e tudo mais, que fez o doutorado dele voltado na área de compostagem, mas não apenas para saber como é o processo, utilizando a compostagem como um meio de produzir calor para esquentar água para a casa das pessoas, das famílias, de forma que as pessoas não precisassem esquentar o chuveiro, né? Esquentar a água do chuveiro a partir de eletricidade. Olha que gênio a pessoa. Me põe um aparelho dentro da leira de compostagem, aquilo esquenta muito. Para quem não sabe, uma leira de compostagem aumenta em 70 graus, então aquele calor, aquela energia térmica que foi gerada dentro da compostagem é levada por canos até a residência da família. Aquela água é esquentada dentro de um recipiente próprio, eu não sei muito bem como funciona. Mas quando você liga o chuveiro, você não ligou a eletricidade, você não está gastando eletricidade. Você está gastando simplesmente energia térmica de dentro da composteira de leira para sua água, para aquilo que você vai tomar banho ali agora, para sua família. Olha que coisa genial e simples e absurdamente assim atrasadíssimos. O professor inclusive disse que quando ele foi aprender sobre essa técnica, ele foi para não sei que país. Ele foi para um país muito gelado e lá eles já faziam essa técnica há muitos anos. E a gente tá aqui assim, nossa, compostagem, leira, que legal, que atual, que moderno. Não,
não é moderno. Estamos super atrasados em questão de tecnologia de compostagem, tecnologia de gestão de resíduos, tecnologia de como não soterrar os resíduos, gente. Todas as tecnologias hoje que a gente encontra para transformar resíduos são caras. São caras. Se você tiver uma empresa aí, gerador de resíduos, uma grande empresa, né, que é poluente, ela vai ter que gastar dinheiro absurdo para poder enviar isso para uma destinação correta, seja uma compostagem, seja, sei lá, dependendo do que você produz. Mas se você pensar que grandes indústrias produzem muito, que elas podem tornar isso compostagem, que pode devolver os nutrientes à natureza, por que nós, dentro de casa, dentro de um apartamentozinho, a gente não pode fazer, né? Você não precisa ter uma super composteira, você não precisa ter tudo, você só precisa pelo menos ter consciência. A partir do momento que você cria a consciência e você é levado por ela, saiba que você está no caminho certo, saiba que você vai se tornar cada dia mais sustentável. Você vai passar a dar valor num copo de silicone que você comprou. Você vai dar valor, inclusive, aí no mercado com a eco bag debaixo do braço e falar assim, ok, eu não uso sacolinha plástica mais, acabou. Você vai dar valor a um canudo de alumínio, um canudo de bambu. Você vai dar valor a isso. É isso que é transformação. É você chegar no local e não aceitar que você receba as coisas dentro de uma coisa de plástico, uma coisa de isopor, que não acha separação do lixo no local que você vá. Aquilo vai te despertar tanta vontade de mudança que a compostagem vai ser só o início, entenderam? A compostagem pra mim, ela é tipo, a composteira tá ali, mas ok. E mais um monte de coisas que eu tenho que fazer. Porque a compostagem, ela vai estar sempre comigo, independente onde eu for, se eu viajasse, qualquer coisa, eu vou continuar fazendo a compostagem. E eu vou continuar aprendendo a fazer a compostagem da melhor forma possível. Hoje, eu consigo ensinar qualquer pessoa a fazer a compostagem simplesmente conversando com a pessoa, simplesmente ali encaminhando, olha, faça isso, faça aquilo, se você fazer isso, vai ter isso. Mas eu também ainda aprendo, né? Então tem dia que eu tem uma live que eu coloquei um pedaço de uma rosca. Falei, eu vou ver o que vai dar, porque, né, o comum ali eu já tô sabendo fazer. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui sem dar nenhum problema, né? Não tô dizendo pra ninguém colocar coisas absurdas dentro da composteira e esperar que dê certo, tá? Primeiro a gente tem que entender o básico pra depois poder fazer isso. Então, eu calculei a quantidade de resíduo pra quantidade de coisa absurda que eu tava colocando ali dentro, que era uma rosca. Então, eu percebi que aquela quantidade, de acordo com aquilo, de acordo com o que eu venho aprendendo todos os dias com a minha experiência, eu sabia que aquilo dava certo. Então, pode ser que ano que vem eu venha cá fazer outra live com vocês e a minha metodologia já é outra. Minha metodologia já avançou. É isso que eu tenho que fazer. Tem que modernizar a forma de como eu faço a compostagem, como eu ensino para vocês. E lembrando sempre que a compostagem em si, ela não é só o ato, ela não é só isso, ela não é o final do que você quer, ela não é o fundo, ela não é o final do seu caminho. Você está procurando trilhar um caminho sustentável, um caminho de consciência ambiental, onde a compostagem ela entra dentro como mais um hábito na sua vida. Se você trilha o caminho onde existe a compostagem, existe práticas sustentáveis, daqui uns dias você não aceita mais menos do que uma sociedade que se desenvolva de forma sustentável. Não tem cabimento mais a gente desenvolver fábricas e tudo mais sem uma consciência, uma percepção de que o mundo não aguenta mais nos dar matéria-prima se a gente não devolve a eles nem o básico, que são nutrientes. Não tem como a gente aceitar isso mais, né? E o interfone tá tocando, mas eu não posso atender, né, gente? Tô na live.
Olha, continuando aqui, o que acontece? Eu trouxe também para falar com vocês, não só sobre a minha transformação, né? Mas trazer para vocês uma visão de como está sendo transformado também as minhas redes sociais, que mostram o que eu faço, o que eu sou. Quando eu vejo que tem uma pessoa ali me mandando mensagem, que tá acontecendo isso e isso na minha composteira. Quando eu vejo uma pessoa, nossa, tal coisa que você me falou resolveu. Quando uma pessoa... Opa, acho que deu uma travada. Eu sei que eu estou motivando as pessoas a pensarem de uma forma diferente, daquela zona de conforto, de pegar resíduo, de pegar todos os seus lixos e colocar dentro do saquinho plástico como se aquilo fosse natural. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu respondo, eu quero que vocês entendam que eu tô respondendo com o maior amor do mundo, porque eu quero que vocês permaneçam nesse hábito de vida. Quando pessoas falam, eu não tô mais aguentando porque tem infestação, que tem aquilo, eu fico assim, poxa, como que eu vou resolver esse problema pra pessoa se eu não tô lá? Eu não posso estar lá, eu não posso estar no Rio de Janeiro, eu não posso estar em São Paulo, eu não posso estar em outro lugar de Minas Gerais. Então, assim, o que eu tento aqui é mostrar pra vocês que quando a gente entende sobre o que é o processo da compostagem, como isso pode ser... Gente, meu celular tá dando uns bugs aqui, mas vamos lá. Quando eu mostro pra vocês que... Bom, pessoal, eu vou atender o interfone aqui junto com vocês, porque é ao vivo mesmo, mas não há o que eu possa fazer. Só um instante. Olá. Isso. Marisete, eu não posso atender agora nesse momento. Eu estou numa palestra. Vou. Ok. Tchauzinho. Pessoal, desculpa aí, mas eu tive que atender, porque tava me ligando e eu não tava conseguindo concentrar. Bom, vamos lá. Eu tava falando sobre a composteira. Tava falando sobre responder vocês sobre o processo de compostagem. E eu sei que algumas pessoas passam por dificuldade durante o processo, e o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente começa a fazer a compostagem, a gente tem que entender que aquele processo, ele é pro nosso, não só o nosso bem como ser humano, mas é bom pro meio ambiente. Se eu contribuo para isso, eu contribuo para mim, eu contribuo para a sobrevivência de todo mundo, eu contribuo para a minha felicidade também, quando eu colho o meu material, quando eu colho o meu composto e eu transformo aquilo numa planta linda, maravilhosa, com fruto, né? Então eu tenho aquela quantidade, eu tenho aquele poder, aquele controle sobre o que eu quero plantar na minha casa. Bom, o que eu quero? Ontem eu fui na feira Pachamama e comprei algumas coisas que eu queria comer. Comprei inclusive um pezinho de lavanda, um pezinho mesmo, uma mudinha, porque eu sempre quis ter lavanda na minha casa. E agora eu sei que a hora que meu composto ali tiver bom já tiver umificado, já tiver maturado, eu vou passar ele para um vaso maior. Essa planta ela vai ficar maior e daqui a um tempo eu vou ter o quê? Flores de lavanda para me colher. Então eu tenho controle, inclusive, sobre o que eu quero dentro da minha casa. Eu tenho controle sobre o que eu como. Imagina daqui uns dias, daqui uns tempos, eu vou me alimentar apenas de alimentos orgânicos. A minha composteira vai ser toda feita de compostos, de resíduos orgânicos. Então eu vou dar para minhas plantas tudo orgânico. Então isso me deixa muito motivada para mudar a minha alimentação, para mudar o meu hábito de vida cada vez mais. Por exemplo, eu comecei a ir para trabalhar lá na feirinha Pachamama. Bom, isso para mim foi maravilhoso, porque eu pude estar literalmente de frente com vocês, né?
Eu pude literalmente ver as pessoas, explicar, mostrar. Eu levei a minha composteira, eu abri o composto, olha aqui a minhoca, olha aqui a terra, como que fica e tal. E as pessoas literalmente faziam cara de espanto, tipo, compostagem doméstica, isso existe? As pessoas não sabem que existe compostagem doméstica, mas sabem em outras coisas, mas que não chegam à informação compostagem doméstica acessível para todo mundo, né? Quando eu entrego um kit de compostagem, de composteira, eu já entrego tudo pronto, a pessoa é responsável apenas por separar o resíduo e dali para frente é com ela. Se para facilitar a vida das pessoas comprar uma composteira é uma comodidade, é um conforto, ótimo, que seja uma composteira que te traga conforto, maravilhoso, mas que a pessoa que compra isso, ela também compra o processo, ela compra a mudança, ela compra a transformação da vida dela, do hábito de vida dela e da família dela. Então, se eu vendo uma composteira para a pessoa porque ela não quer produzir a própria composteira, gente, maravilhoso, perfeito. Agora, você quer fazer a sua composteira? Faça a sua composteira. Se você é uma pessoa que gosta de fazer as coisas, gosta de ser artesanal, vai lá e faz. Porque eu fiz assim, hoje eu tenho uma composteira de outro jeito, talvez, quem sabe, o ano que vem eu vou ter de outra forma. Já elaborei vários modelos de composteiras, mas o que importa é que a compostagem ela deve ser feita por todo mundo. O processo de compostagem, independente da metodologia, se você está trabalhando aí com bokashi, com takakura, com vermicompostagem, para mim, o que eu quero que vocês entendam é que a compostagem ela tem que ser feita. Por que eu escolhi compostagem com minhocas? Porque a minhoca é um ser super sensível, então qualquer coisa que acontecer ali, ela vai fugir, vai me dar o alerta, né? Opa, alguma coisa aconteceu, a minhoca morreu, a minhoca fugiu, pronto, alguma coisa tá acontecendo. A minhoca, ela faz também o processo de aeração do composto, né? Elas criam túneis dentro do composto que o oxigênio entra, esse oxigênio ele se liga às reações químicas que estão acontecendo ali dentro do meio, através dos micro-organismos, e esse oxigênio é utilizado também para resfriar o composto, né? Como toda a caixa toda. Então, as minhocas, elas me ajudam no processo de compostagem e também me ajudam a perceber que pequenos seres vivos como elas conseguem fazer um trabalho tão grande, tão grandioso como esse, que elas já fazem há tanto tempo, né, dentro das terras, dos solos aí das nossas matas, que a gente nem percebe. Então, se você vai numa floresta, às vezes você vai encontrar minhocas ali trabalhando, comendo, transformando aquele resíduo que caiu das flores, das folhas, das árvores, um resto de animal, tá tudo sendo decomposto e ela faz parte disso. As minhocas, às vezes, elas são... Quando a gente fala minhocas, a gente direciona muito para coisas do tipo... Ah, vou pescar, vou levar minhoca. Bom, beleza, eu já pesquei muito com minhoca. Hoje eu vejo a minhoca como um ser vivo que desempenha funções muito mais importantes do que uma minhoca no anzol. Não que ninguém possa fazer isso ou que eu seja de acordo, eu não tenho nada a ver com isso, cada um faz aquilo que acha melhor. E pra mim hoje, a minhoca ela tem muito mais valor dentro da minha caixa. Uma minhoca viva, ela me traz muito mais transformação do que pescar um peixe, pra mim, né, que gosto disso e tudo mais. Quando a minha minhoca morre, quando eu vejo que alguma minhoca morreu, igual eu tive uma perda muito grande de minhocas, poxa, eu fico triste, porque essas minhocas poderiam estar na caixa das outras pessoas, poderia estar fazendo a vida delas ali, ó, transformando a vida da pessoa que me compra o kit, podia estar transformando isso num resíduo, podia estar se transformando, se reproduzindo. Mas não, então ali, ó, coloquei pra fazer compostagem de minhoca. Tô compostando as minhas minhocas mortas porque eu me recuso a jogar elas fora. Não me recuso a colocar dentro de um saco e jogar fora. E como eu moro num apartamento, não tem terra pra eu poder enterrar elas, né?
Então eu tô, inclusive, aprendendo sobre como compostar minhas minhocas sem minhoca. Tô aprendendo a fazer um tipo de compostagem termofílica. Vou ver o que dá, porque eu não sou especialista nisso, mas eu vou aprender, assim como eu vou aprender com a Liga da Compostagem, que vai me ensinar um pouco disso. Quanto a compostagem com minhocas, por mais que eu entenda bastante, tem dias que eu ainda não entendo por que a minhoca fugiu. O que essa minhoca tá fazendo na minha caixa coletora? Tudo pra mim isso ainda é novidade. Não tem quem fale, Sheila, acontece isso, acontece aquilo, é desse jeito. Não é bem assim. As pessoas não estudam muito bem o comportamento das minhocas dentro de uma caixa ou de um balde de compostagem. Ninguém faz isso. As pessoas estão querendo trabalhar em cima de comportamento de animais grandes, animais que são bioindicadores, de bioindicadores ambientais e tudo mais. Eu concordo, mas pra mim que tô aqui todos os dias, o meu senso de cientista fica sempre assim: o que essas minhocas estão fazendo aí dentro? Por que aquela minhoca saiu dali? Por que essa minhoca morreu? O que houve? O que elas estão fazendo nessa caixa? Por que elas não gostam quando eu coloco tal coisa? Por que elas ficam tão incomodadas com o resíduo tal? Por que elas não gostam da serragem? Quando eu coloco serragem, elas ficam pulando, né? Eu tô sempre observando. Então, Takakura é uma coisa que eu vou aprender. Eu não faço ideia. Eu queria muito ter espaço na minha casa para poder ter, tipo assim, ó, uma composteira de cada metodologia. Porque aí, nossa, aí não ia ter como as pessoas falar, mas não tem jeito de fazer composteira, não tem como fazer compostagem. Nossa, aí eu ia brigar com a pessoa. Mas, como eu tenho, nesse momento, um espaço um espaço físico aqui reduzido, eu preferi a compostagem doméstica com minhocas, porque é o que eu me identifico também como pessoa, que é o que eu, fui criada com minhoca, criada com terra, isso pra mim faz muito sentido. Não que as outras não façam, mas nesse momento, hoje, que dia que é hoje? 16? 16 pra mim faz sentido dessa forma. E o que eu quero ensinar pra vocês é o que eu faço aqui dentro de casa, que existe formas simples de fazer a compostagem dentro de lugares pequenos, que fazer isso tem que começar primeiro lá atrás, que é aqui dentro da cabeça, que é onde você cria consciência, que é quando você olha para as coisas e você passa a ser crítica, analítica, quando você passa a ir no mercado, quando você faz compras. O que eu quero levar para vocês é que o processo compostagem com minhocas, ele é um dos finais desse caminho, mas que ele não é simplesmente pronto, conseguir fazer compostagem. Não. Se eu pudesse fazer para vocês aí, vamos supor, uma forma de mostrar, mas eu não consigo nem com palavras, eu tentaria mostrar como que a compostagem ela faz sentido em todas as áreas de todas as pessoas, né? Inclusive quando você vai comer uma maçã, quando você vai fazer sua comida, o seu almoço, você tá ali mexendo no almoço e você já começa a perceber que, opa, se eu separar esses alimentos aqui, ó, eu posso compostar e eu posso transformar isso em vida. Eu posso parar de comer, eu posso diminuir a carne, porque essa carne não vai na minha composteira com minhocas. Eu posso diminuir um pouco das coisas que tem leite, eu posso isso. Vem me transformando tanto que hoje a compostagem pra mim ela é mais um capítulo na minha vida, que sem esse capítulo eu não estaria construindo outros, né? Eu não estaria sendo tão transformada. Esse que é meu intuito, levar para todo mundo essa ideia da transformação que a compostagem traz para as pessoas. Bom, cheguei aí no meu último minutinho. Você tem 2 minhocários, né, Simone? Eu também tenho 2, mas as minhas 2 são com minhocas. Por algum motivo eu gosto delas. Mas ainda vou aprender aí durante a Liga da Compostagem a fazer as outras metodologias. Bom, pessoal, como tá acabando aí 40 e poucos segundos e o Instagram fecha a qualquer instante, primeiro
Venho convidar vocês para a live de domingo. É a live de apresentação das pessoas que estão por trás da Liga da Compostagem. Durante a semana eu vou postar para vocês sobre as outras lives da Semana do Lixo Zero. Vou mostrar para vocês quem serão as pessoas convidadas, como que vai ser, tudo. E lembrando que o Telegram tá funcionando, tá bombando. Tô achando maravilhoso compartilhar com vocês meu dia a dia. E